Eu queria que você começasse contando como é que foi o seu caso com o Brasil. Ok, o caso literário. Não, tem uma história. Foi dele, vocês viram, não foi minha? Tem uma história. Tem toda uma história. Eu tinha acabado de... Bem, eu já conheci o Brasil, já tenho ligações até familiares ao Brasil, não? O meu avô era brasileiro, os meus tios mais velhos nasceram ainda no Brasil e tenho, portanto, muita família no Brasil, tanto do lado do pai como do lado da mãe também. Água-lusa a maior parte das pessoas não saberá, a água-lusa é um termo da marinharia, dos marinheiros, para designar o mar quando o mar está muito limpo e muito calmo. Diz que está um mar de água-lusa. É uma corruptela de água lisa, na verdade. E hoje a maior parte dos água-lusas é uma família muito pequena, mas a maior parte vive aqui, em Cabo Frio. Então tem isso. Agora, em relação aos livros, começou com o meu segundo romance, A Nação Crioula, que é um romance que me permitiu viajar ao Brasil também. Eu recebi uma bolsa de criação literária e fiquei 4 meses viajando através do Recôncavo Baiano. E depois ainda estive no Recife, consultando jornais. Finalmente desci até ao Rio. Depois no Rio houve uma inundação, a Biblioteca Nacional inundou. Eu fui até Paraty e acabei por escrever uma parte do livro em Paraty. O que é ótimo, acho que é uma boa experiência. Agora, eu tinha acabado de publicar esse livro quando fui entrevistado por um diretor brasileiro, o Belisário Franca, que estava realizando um documentário sobre a língua portuguesa no mundo, chamado Alemar. E o Belisário tinha lido o livro, que tinha acabado de sair, estava com ele o Hermano Viana. Aliás, o Hermano leu primeiro, passou ao Belisário, o Belisário gostou muito do livro e pensou em adaptar o livro para cinema. Então, entrevistou-me primeiro para o programa e depois fez-me essa proposta. E nessa altura ele achava, eu também, claro, eu queria editar os livros no Brasil, ele queria editar em particular aquele livro porque ajudaria a fazer o filme, não é? E por uma coincidência, o câmara do filme, da série, era casado com uma editora, a minha editora, a Gisela. E foi assim que o livro acabou por sair no Brasil, e depois os livros seguintes, não é? Foi desta maneira. Bem, gente. E o filme acabou por não se fazer, mas os livros, entretanto, já estavam... Cheguei a vender os direitos, depois eram 2 produtoras, uma americana, outra brasileira, e eles desentenderam-se. Fala um pouquinho de cada livro seu. De cada livro, de cada romance. De cada romance. Bem, cada romance tem de facto a sua história, não é? O meu primeiro romance é um romance histórico, eu era ainda estudante de agronomia, em Lisboa, e comecei a fazer um trabalho em part-time. Na realidade não trabalhava muito e esse tempo eu fazia pesquisa na Biblioteca Nacional em Lisboa e acabei por encontrar um conjunto de jornais do século XIX, jornais angolanos, muitíssimo interessantes. Quer dizer, a partir da leitura daqueles jornais eu descobri todo um universo que na época era ainda muito pouco conhecido e percebi que seria facílimo escrever um romance a partir dali porque os personagens estavam todos lá. Bastava organizar um enredo para colocar esses personagens. Portanto, foi muito facilmente escrevi esse primeiro romance, que se chama A Conjura, que enfim, assim que foi publicado, ganhou... Não, antes de ser publicado, eu concorri com o original a um prémio em Angola, o prémio mais importante de Angola, e ganhou esse prémio e, portanto, em consequência disso, foi editado, ao mesmo tempo que saí em Portugal, na Caminho, que é uma boa editora portuguesa. Então nem sequer posso dizer que tenha sido muito difícil o início. Foi relativamente fácil. Depois eu publiquei um segundo livro, A Estação das Chuvas, que é a história de uma poetisa angolana que vive todo o processo da independência, que participa nesse processo da luta pela independência, mas que é presa no próprio dia da independência. Esse livro tem várias histórias curiosas, porque assim que ele saiu, pouco depois dele ter saído, eu recebi um telefonema de um editor português, mas que vivia em Cabo Verde, querendo publicar a poesia completa dessa personagem, chamava-se Lídia, do Carmo Ferreira, chama-se. Bem como uma entrevista, porque o livro enfim, tem um narrador que se confunde um pouco com o autor,
e que é jornalista e que entrevista essa personagem. Ele queria publicar a entrevista completa e a poesia completa da Lídia. Eu fiquei um pouco assustado na altura e disse, olha, não pode ser porque essa personagem eu inventei-a, não é? E hoje estou arrependido, eu deveria ter entregue os poemas. Isso que eu estou pensando aqui, você não pensa. Não, hoje estou muito arrependido, acho que vou ainda fazer isso. Recebi nova proposta agora e vou fazer isso. Mas eu na altura fiquei um pouco perplexo e disse, olha, não, eu inventei esse personagem, né? E ele disse, não pode ser, porque só aqui em Cabo Verde conheço 2 pessoas que conheceram a Lídia nos anos 50, em Portugal, conviveram com ela, e portanto isso não faz sentido. E depois disso comecei a receber recados e várias pessoas que vinham ter comigo, sobretudo em Angola, contando-me a verdadeira história da Lídia do Carmo Ferreira. Né? Ainda hoje acontece. Pessoas mais velhas que vêm ter comigo e dizem, Agolusa, eu gostei do seu livro, é interessante, mas você é muito jovem, você não sabe nada. Eu vou lhe contar exatamente o que é que aconteceu à Lídia. Né? E conta-me uma história. Já podia escrever um segundo livro só sobre essas histórias. Já aconteceu, inclusive, um sujeito aparecer com uma fotografia num lançamento de um livro, com vários personagens, e ele dizia, esta é a Lídia, está a ver? Via-se mal, porque estava escuro, e não consegui identificar o meu personagem, mas um dia, já recentemente, num lançamento de um outro livro, de um outro escritor angolano, eu apresentava esse livro, estava muita gente, e no meio daquela confusão, daquela gente toda, há uma senhora que vem ter comigo, eu estava meio atordoado com aquela gente toda, e estende-me um cartão, não, um cartão de visitas, e eu li... sou a Lídia. Não, eu li, a coisa que eu li foi, a minha personagem chama-se Lídia do Carmo Ferreira, e a primeira coisa que eu li foi Carmo Ferreira, qualquer coisa Carmo Ferreira. E levei um susto pensando, a minha personagem finalmente encontrou-me. Mas era alguém da família dela, não era ela, mas era uma senhora com o mesmo apelido, né, que queria saber quem era a outra, porque teria que ser forçosamente uma prima, não, dela. Então, esse livro tem essa história.